Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos ficar de pé, vamos estender as nossas mãos, abençoar o homem de Deus, porque ele será bênção nas nossas vidas, amém? Senhor, nós apresentamos o pastor Rui, que já está na tua presença. Quero te pedir, Deus, guarda a tua vida, da tua esposa, dos seus filhos, do teu neto, Senhor, livre de todo ataque. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele para as nossas vidas. Derrama, Senhor, porção nova da tua unção, da tua autoridade, e nós abrimos os nossos corações para ouvir o Senhor falar conosco através da vida do pastor Rui. Nós o abençoamos, ó Deus, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Você está alegre? Porque eu estou alegre hoje. Quando a gente ouve o testemunho tão edificante que nós ouvimos agora, é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nessa noite nós vamos estar aqui compartilhando a palavra de Deus. É um culto de ensino e nós vamos aqui hoje meditar em várias passagens da palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco poderosamente. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2 ao 3. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Vamos orar. Eterno e poderoso Deus, nesse instante, Pai, a tua palavra, Senhor, foi lida, e eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo possa, Pai, nos dar discernimento, entendimento, e que nós possamos sair daqui, Pai, com uma nova visão, Pai, um novo conhecimento, Pai, restaurado, transformado, porque o Senhor é o Deus que transforma, é o Deus que restaura, é o Deus que cura, é o Deus que sara. Por isso, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse privilégio de nós estarmos aqui, Pai. Continua nos abençoando, em nome do teu Filho amado, Jesus. Pode se sentar, meu irmão. Meus irmãos, esta palavra me chama muita atenção. Quando eu leio esse versículo e que eu vejo a palavra deserto, eu fiquei nesse deserto 40 anos e alguns meses. E nesse deserto, o meu coração, ele se encontrava, o que diz a palavra de Deus, nesse deserto, tinha um lugar que estava desabitado dentro do meu coração. Era um deserto que eu não sentia a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sabia que existia e que existe um Deus Todo-Poderoso e que faz todas as coisas. Eu sabia que eu dependia da presença de algo na minha vida. No meu coração, o meu entendimento, ele estava despovoado,
Porque a gente pensa que deserto é só areia lá do deserto, a qual você sabe, nas regiões que existe, mas não. Eu tinha esse deserto no meu coração. E eu tenho certeza que você também tem esse deserto no seu coração. De alguma coisa. E isso me preocupava muito. Porque eu fui muito humilhado. Porque eu era viciado, eu tinha um vício da bebida. Eu era praticamente um alcoólatra. E eu fui muito humilhado. Para vocês terem uma ideia da humilhação, um dia eu fiz uma viagem de Cuiabá para Goiânia. Nessa época eu trabalhava no peso e medida. E quando eu cheguei aqui, já cheguei praticamente bêbado. E eles tinham feito uma festa de aniversário. E eu fui participar dessa festa. Eles estavam me esperando. E ali chegando, eu muito cansado. E deitei num banco, naquela casa, esperando começar a festa. Quando eu acordei, eu deitado nesse banco, na minha cabeça tinha um círculo cheio de vela, acesa, e a luz da sala, onde eu estava, apagada. E quando eu acordei, eu estava cantando parabéns porque eu tinha morrido. Humilhação, deserto. E outras coisas que me aconteceram por causa da bebida. Mas existe um Deus que conhece todos os seus caminhos. Existe um Deus que, mesmo você não tendo comunhão com Ele, Ele conhece todos os seus caminhos. E Ele participou. Ele estava comigo nesse deserto. Porque a palavra de Deus me afirma que eu fui separado. Antes de eu entrar no ventre da minha mãe, eu já estava separado. Para Ele. Mas só que eu não entendia. Eu não sabia como buscá-lo. Os meus pais não conheciam esse Deus Todo-Poderoso que faz milagre, como vocês ouviram aqui. Buscavam um Deus que se não fazia nada, não se mexia a favor de nada. Eu fui tentado várias vezes. Tentações horríveis. Quantas vezes eu armado, eu chegava no lugar ali em Campinas, começava a beber com 2 revólveres dentro de uma bolsa, começava a ficar meio alto na bebida, e de repente algo falava comigo, vai embora. E eu levantava, talvez eu nem pagava a conta, o pessoal já me conhecia, e eu ia embora. No outro dia, eu procurava saber o que eu estava devendo, e algo acontecia naquele lugar. Um assalto, uma briga, e eu sabia, se eu tivesse lá, algo tinha acontecido. Então, esse Deus que nós servimos, esse Deus que você serve, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você tem que fazer. Ele conhece o seu coração. Ele não desiste de você. Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. A minha avó, numa hora ela profetizou na minha vida. Eu gostava muito de tocar gaita. E de frente aonde a gente morava em Catalão, tinha uma igreja evangélica. E quando começava o culto, ela falava assim, Rui, busca a gaita para você tocar, que vai começar o culto dos crentes. E eu tocava um hino ali, e um dia minha avó falou assim, você vai ser crente. Oh, glória a Deus! Não esqueço disso de jeito nenhum. E o tempo se passou. A minha avó, uma ímpia, não conhecia também a palavra, mas a palavra de Deus não diz que você, para profetizar, você tem que ser crente, você tem que ser aquilo, não. Profetiza. Profetiza. Libera a bênção. E ela liberou uma bênção na minha vida. E essa bênção demorou 40 anos para se cumprir. Deserto de 40 anos.
Fiquei viúvo, casei novamente com uma mulher serva de Deus, sofreu muito na minha mão, pagou um preço altíssimo, foi para os pés do Senhor, enquanto nós casados, e eu não conhecendo o Senhor, confrontei vários pastores, confrontei várias pessoas, pastor Roberto foi um, era obrigado a viajar comigo na caminhonete, eu bebendo cerveja e dirigindo, era obrigado, né, Roberto? Pastora Tereza, porque eu era namorado, era esposo da Lúcia, e eu fazia e acontecia, e eu era a pessoa, e ali a Lúcia suportando, nos pés do Senhor, buscando dia e noite a presença do Senhor. A palavra de Deus diz para nós em Amós 3,7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo ao servo e aos profetas. Quando a Lúcia clamava, quando ela buscava a presença do Senhor, quando ela pagava um preço por mim, Deus começa a trabalhar, Deus move um servo de Deus, toca no coração do pastor Salmo, para que ele possa dar uma oportunidade, sem saber, mas eu creio que ele sabia que ele é dirigido pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia, para você ver como que Deus usa as pessoas. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler hoje bastante a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é a verdade para nós. E quando esse servo de Deus toma essa decisão de aceitar eu fazer essa viagem, eu creio que essa palavra estava se cumprindo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, 33, 32 diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Amados, o que eu queria é que desse escândalo na igreja. Eu não vou, eu não quero misturar com esse povo, eu não preciso misturar com eles. Eu falo para a Lúcia que não vou, ela vai ser obrigada a chegar lá, eu quero ver se esses crentes vão me levar. Portai-vos de modo que não deis escândalo. E aí continua o versículo: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. E aqui Deus entra com a providência na minha vida, e eu vou, faço essa viagem, e ali eu sou confrontado, e ali eu sou impactado, e ali eu tenho a presença do Espírito Santo que me achou. Aleluia, o Espírito Santo de Deus me achou, meu irmão. Não adianta você querer correr de qualquer coisa. Quando Deus tem um projeto, tem um plano, o Espírito Santo de Deus vai te achar. Ele me achou. E quando o Espírito Santo de Deus me achou, Ele nunca mais me abandonou. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais o Espírito Santo de Deus me abandonou. E eu tomei uma nova atitude na minha vida. Eu tomei uma nova decisão na minha vida. Eu tomei uma decisão de obedecer a Deus e me santificar. Deus, aconteça o que acontecer, faça com que eu possa te obedecer e que eu possa me santificar todos os dias, porque eu preciso de ter uma comunhão mais restrita com o Senhor. Eu sei
que quando eu fiz isso, a palavra de Deus, ela se cumpriu na minha vida. Apocalipse 3, abra a sua Bíblia. Olha que coisa fantástica. E isso que está em Apocalipse 3, no versículo 20, diz assim para nós, 3:20: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aleluia! A minha angústia era tanto, meus irmãos, o meu sofrimento era tanto, que eu dizia assim: Senhor, se esse Jesus que esse povo está falando aqui, Ele conserta o viciado, Ele conserta o alcoólatra, Ele conserta as pessoas que estão erradas, Ele cura câncer, cura AIDS, entra na minha vida, muda a minha vida. E aqui fala: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar, vou cear com você, com a sua casa, com a sua esposa e com os seus filhos. Promessa do Senhor na minha vida. E ele continua: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Irmãos, isso é fantástico. Além dele entrar, ceiar com você, ainda te dá a liberdade de sentar com ele no trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Irmãos, desse dia para cá, eu saí do deserto. Eu saí do deserto e passei a ter uma vida com excelência. Uma vida transformada. Porque onde entra o Espírito Santo de Deus, tem que haver mudança. Se você der o espaço, se você der credibilidade, vai haver mudança. Depende de você. Enquanto você não abre o seu coração, enquanto você não toma uma decisão, o Espírito Santo de Deus não invade. É você que tem que abrir. É você que tem que tomar uma posição. É você que tem que ter a coragem de tomar uma decisão e dizer: eu quero morrer por esse mundo. Eu não quero mais as coisas do mundo. Eu quero é Deus. Eu quero é trilhar nos caminhos de Deus. E daquele dia, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida, e eu comecei a mergulhar nessa palavra. E eu comia essa palavra, eu como essa palavra de noite. Eu vivo essa palavra aqui hoje. Eu tento todos os dias, fazer uma diferença na minha vida. Eu preciso fazer essa diferença. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler pausadamente para você entender. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, não é para o mundo, meu irmão, não é para as coisas que oferece aí, que te leva para o inferno. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, essa palavra, esse versículo me chama para a santificação. Aqui me chama primeiro para a obediência
e depois para a santificação. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Irmão, você não sabe o quanto de gente tem olhado para você. Quantas pessoas têm contemplado as suas ações? Quantas pessoas têm contemplado as minhas ações? Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes nós magoamos o nosso Deus Todo-Poderoso? Quantas vezes nós deixamos de contemplar o que Jesus fez quando recebeu o Espírito de Estevão? E a Bíblia relata em Atos que ele se levantou para olhar aonde estava Estevão. Está escrito no capítulo 8. E ele diz: eu tenho certeza que Jesus, eu sei quem está fazendo a coisa errada com você, eu te conheço, eu sei. Ele se levantou. E quantas vezes nós temos feito coisas, praticado pecados, nós temos feito alguma coisa que entristece a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus, e a gente acha que não tem problema nenhum. Mas você nunca deve esquecer que existe 2 livros nas regiões celestiais, e o seu nome, você que tem um compromisso com Deus, está escrito no livro da vida. O seu nome está lá, o meu está lá, eu tenho certeza que o meu está lá. O que eu tenho que fazer é perseverar, persistir, para que eu possa alcançar essa salvação, todos os dias, mas está lá. E tudo que você faz, tudo que eu faço, é tudo registrado, meu irmão. Não se iluda, tudo que você faz, está escrito lá. Tudo que nós fazemos de errado, o Espírito Santo de Deus, eu creio, ele determina para o anjo, diz: escreve aí esse pecado, essa negligência, porque eu não vou escrever, eu estou chateado, escreve aí para mim. Mas quando há o arrependimento, e que você vê que você pecou, e que você confessa, o primeiro a pedir o livro e apagar o seu pecado é o nosso Deus. Me dá lá que eu quero apagar, e dos seus pecados eu não lembro mais. Se você pensar que o seu pecado existe, é porque você não crê em mim, você não crê na minha palavra. Eu já apaguei seu pecado, não comete mais não. E nós estamos brincando, muitas pessoas estão brincando com a palavra de Deus. As pessoas acham que essa palavra aqui não é verdadeira. Meu irmão, cuidado com o seu caminhar. Malaquias 3,6, lá está escrito assim: porque eu, o Senhor, eu não mudo. Irmão, Deus não vai mudar a palavra dele por causa de você não. Deus não vai mudar os mandamentos, os preceitos dele por causa de você. Quem tem que mudar é você. Toma uma atitude, toma uma decisão. Coloca no seu coração a vontade de obedecer a palavra de Deus. Coloca no seu coração o desejo de você santificar todos os dias. Pede ao Espírito Santo de Deus para que ele possa adentrar genuinamente dentro de você, e que você possa contemplar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que você faça. Não faça nada além daquilo que você não sabe que você está fazendo. Você pode correr um grande risco de prejudicar outras pessoas. Sabe, quando Deus falou para Jonas: levanta-te e vai lá em Nínive, a primeira coisa que ele fez foi pular, levantar: sim senhor, estou saindo, estou descendo. Ao invés de falar assim: Senhor, tudo bem, o Senhor quer que eu vou lá em Nínive, o que o Senhor quer que eu faça? Vai na minha frente, vai abrindo as portas, vai determinando aonde eu tenho que chegar para comprar essa passagem,
talvez eu possa até ganhar essa passagem. Ele chegou e no caminho ele largou o Espírito Santo de Deus para trás, largou Deus para trás e tomou a decisão dele. E ele disse: eu não vou para Nínive, eu vou para Tarso. Irmãos, quando nós estamos fora do projeto, do propósito de Deus, que você não está na orientação do Espírito Santo, aonde você chega, você é tribulação. Aonde você adentra, se tem paz, você começa a trazer angústia. Sabe por quê? Porque nós não obedecemos à voz do Espírito Santo. Nós queremos fazer aquilo que dá na nossa mente, aquilo que dá na nossa cabeça. Você não se importa com o pecado, você não se importa com as consequências. Você não se importa o que vai acontecer. A única coisa que você importa é que a hora que você precisa dele, você clama para ele. Graças a Deus que está com as mãos estendidas, com os ouvidos abertos, os olhos atentos à oração que faz, e nos recebe, nos transforma, cuida de cada um de nós, nos castiga. E nós pensamos que nós estamos fazendo a coisa corretamente. Irmãos, nesta noite, eu quero falar para você que é uma coisa fantástica que eu vejo na palavra de Deus, quando Deus começou a criar as coisas. Tem uma passagem que diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu creio que Jesus estava ao lado do Pai, e ele diz assim: ô Jesus, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança? O que você acha? Pai, vamos, Pai, o Senhor que manda, então nós vamos fazer. E nos fez, e nós somos imagem de Deus. Talvez você não acredita nisso, talvez você não se coloque que você é imagem e semelhança de Deus, e você não tem temor, mas lá na frente você vai entender que você precisa de honrar esse Deus que você serve, porque Deus honra cada um de nós. Deus não é homem para que minta, e nenhum para que se arrependa. O que Deus diz que vai acontecer com você, vai acontecer mesmo. E aquilo que Ele diz que não vai acontecer, não adianta você querer que não vai acontecer. O que nós temos que fazer é caminhar e agradar a Deus. Eclesiastes 2:26, abra sua Bíblia aí. Olha o quanto que Deus é maravilhoso. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 2:22. Olha que coisa tremenda que Deus fala para mim, fala para você. Na minha tradução está escrito assim: porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. O que nós temos que fazer é agradar a Deus. Aqui não fala de salvação, aqui fala de agradar a Deus. Tem muitas pessoas que agradam a Deus cuidando do pobre, do necessitado, da viúva, cuidando das pessoas que necessitam. E Deus abre as portas do céu para ele, derrama as bênçãos, prospera ele, dá bens, dá riqueza, porque ele agrada a Deus. Quando você agrada a Deus em obediência e santificação, Deus, você sendo filho, imagina o que Ele faz para você. Tudo que é de bom, Deus planeja para nós. Efésios, no capítulo 1, acho que o versículo 3, já fala que Deus já nos abençoou, meu irmão.
Deus já nos abençoou com todas sortes, bênçãos celestiais. O que nós temos que fazer é agradar a Deus para você receber essas bênçãos. Porque lá já está tudo determinado, lá já está tudo esclarecido, a hora, o dia certinho de você receber essas bênçãos. O que nós temos que fazer é agradar ao Senhor. Quando você agrada a Deus, Deus se levanta a seu favor, e aquilo que você pede para Deus, o Espírito Santo de Deus faz com que nós possamos receber essas bênçãos. A santidade na sua vida é a prioridade de Deus para os seus filhos e aqueles que obedecem. Deus tem uma prioridade para cada um de nós. Quando nós nos santificamos, quando nós buscamos a presença dEle através do Espírito Santo, e nós nos santifica, Ele derrama as bênçãos. E nós precisamos entender que a palavra de Deus nos afirma, em Hebreus 12, 14, que fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, isso aqui é sério. Sem a santificação nós não vamos ver a face do Senhor. Se você não fizer uma separação das coisas que agrada a Deus, das coisas que nós temos que fazer, nós corremos o risco de não entrar no reino celestial. Esses dias para trás eu estava aqui na igreja e o Espírito Santo de Deus me levou para dentro da palavra e eu li lá em 1 Timóteo no capítulo 3. Abra só a Bíblia aí. 1 Timóteo no capítulo 3. E eu comecei a analisar essa passagem. E eu passei a mão num papel e comecei a anotar. Irmãos, eu fiquei surpreso. Olha o que diz a palavra de Deus. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, o servo, seja irrepreensível. E eu fui anotando essas qualificações de servo, de pastor, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Irmãos, eu peguei isso aqui, fiz uma lista, e comecei a analisar a minha vida. Quando eu analisei isso aqui, eu fui colocando um X em todas esses pedidos que faz aí para você ser irrepreensível. De 17 itens que eu anotei aqui, eu não preenchi 6. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda porque eu quero entrar no céu. Eu não posso mentir, eu tenho que ser transparente. E se você colocar isso aí, colocar num papel e você fizer uma análise, você vai ver que nós estamos muito longe para entrar no céu. Muito longe. Nós temos que nos santificar, meus irmãos. Santificação, obediência. Santificação, obediência. Santificação e obediência. Faz uma hora uma análise disso aí, coloca no papel. Você mesmo, com o Espírito Santo de Deus, pergunta para ele se ele está satisfeito
com poucas qualidades que a gente tem. E eu achei uma coisa fantástica, Deus dando um testemunho. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, olha que coisa bonita. E quando eu vi isso aqui, eu disse: Deus, como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para que eu possa pelo menos aproximar? Olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 1, do versículo 5 e 6 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Irmãos, isso é fantástico. Deus dá um testemunho de um homem irrepreensível. Dá um testemunho maior do que Jó, porque aqui ambos, era ele e a esposa. Era ele e a esposa. Eu disse: Senhor, me ajuda. Eu quero entrar no céu. Eu preciso que a minha esposa entre no céu. Eu preciso que os meus filhos entrem no céu. Eu preciso entrar. E você começa a buscar da palavra de Deus, e você começa a pôr o Espírito Santo de Deus dentro de você. E aí Deus, quando fala comigo que eu preciso fazer isso, que eu preciso me transformar, eu preciso me modificar, eu sei que Deus tem um grande projeto para cada um de nós. Eu sei que Deus quer que nós tomemos uma atitude e que nós possamos verdadeiramente depender somente dEle. Eu, quando tomei essa decisão na minha vida, meus irmãos, de fazer uma separação, de obedecer a Deus, Jeremias no capítulo 15, versículo 19, vai para a sua Bíblia aí. Jeremias no capítulo 15, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estará diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, ou seja, o santo do profano, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não volta tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. O Senhor é que fala para mim: se você fizer uma separação, Rui, você tem uma grande possibilidade de ser minha boca. Torne-se eles para você, mas você não volta mais para eles. E eu vou te pôr como um forte muro de bronze contra este povo. Irmãos, e Deus tem feito isso comigo. Deus tem cuidado de mim nessa parte. Deus tem me honrado. Deus tem feito maravilhas, porque eu decidi obedecer e santificar. O que me preocupa muito são pessoas que estão brincando com a palavra de Deus. Abacuque, abre aí a Bíblia em Abacuque 2,19, fala uma coisa tremenda, e que isso tem acontecido nos nossos dias, e eu tenho falado: Deus, tem misericórdia dos meus irmãos, tem misericórdia dessas vidas que estão agindo dessa maneira, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha o que diz aí, 2:9, perdão, Abacuque 2:9.
Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Irmãos, isso é preocupante para nós. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão fazendo coisa errada, adquirindo coisa errada, em vez de ele te santificar e obedecer a palavra de Deus, ele está fazendo coisa errada, comprando coisa errada, vendendo coisa errada, e dizendo: o Senhor está me abençoando, Deus está abrindo as portas para mim. Miserável, você não sabe o que você está trazendo para a sua vida. Você está fazendo coisa errada, você está usando o nome de Deus em vão, você está colocando Jesus ao escândalo, porque a hora que vem à tona o que você fez, o suborno, a propina, e que você é achado pelo Espírito Santo de Deus, a hora que vem na sua vida, aí você vai falar que é o diabo, e não é nada de diabo, é você mesmo, é você mesmo. Aí você corre para os pés do Senhor, você corre para a igreja, você corre para os pastores, você corre para o irmão de oração: me ajuda, porque o bicho pegou agora. Mas na hora que ele estava adquirindo as coisas ilicitamente, fazendo as coisas erradas, em vez de ele se santificar, obedecer a palavra de Deus, não, ele abandona com coisas que essa folha foi arrancada, e ninguém está vendo, e ninguém vai ver, e ninguém vai fazer nada. Engano seu. Deus conhece, Deus sabe. Jeremias no capítulo 18, versículo 11 diz: eu estou projetando um plano contra você, eu estou arquitetando, eu estou montando, eu vou te pegar, eu vou te achar. Irmãos, nós precisamos pensar muito na nossa vida, no seu agir. Você continua mais para baixo no 2,15 e diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Serás falto de ignomínia em lugar de honra, bebe tu também e sê como incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e o vômito ignominioso cairá sobre a sua glória. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai daquele. E nós estamos presenciando isso, meus irmãos. Isso está acontecendo no nosso meio. Pessoas que estão brincando com Deus. Nós temos um pesqueiro no Rio das Mortes, e há uns meses atrás, um grande amigo meu foi dar uma pescada comigo lá, com os filhos dele, e ele disse: ô Rui, eu não vou lá não, porque você é pastor, e lá não pode entrar ninguém que não bebe, e tal. Eu disse: não, você pode ir, levar sua bebida, não tem problema. O que diz lá em 1 Coríntios? Eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu interesse, o meu proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Pode levar, ué. E levaram, e beberam, e fizeram farra. Tinha 2 caboclos lá que era inconsequente. E ali, na hora de vir embora, eu chamei, nós fomos orar, nós oramos ali. Ele falou: quando é que nós podemos voltar? Eu falei: qualquer hora que vocês quiserem. Só tem um detalhe: daquela porteira para dentro, nunca mais vocês entram com uma gota de álcool aqui, a não ser que vocês tenham uma transformação e um encontro real com o meu Jesus. Do contrário, aqui nunca mais. E graças a Deus, nunca mais voltar lá. Sabe por quê? Eu tenho que fazer uma diferença. Eu tenho que agradar até o ponto que o Espírito Santo de Deus me autoriza a agradar. Eu já levei outras pessoas que hoje são pastores. Eu já tive que rodar 70 quilômetros para buscar a caixa de cerveja para ele. Mas eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou buscar, mas o Senhor sabe por que eu estou buscando. Eu estou praticando a tua palavra, mas o Senhor vai fazer um milagre. O Senhor vai derramar uma bênção, o Senhor vai fazer um milagre. E Deus fez um milagre. Hoje ele é pastor.
mas você tem que andar na orientação do Espírito Santo de Deus. É aquilo que Ele determinar para você fazer, é o que nós temos que fazer. Eu quero dizer para você que em Ageu 2,19 tem uma passagem fantástica que diz assim: há ainda semente no seu celeiro? Irmão, se você tem uma semente lá ainda no seu celeiro de obediência, planta ela, libera ela de obediência. Se você tem uma semente lá de santificação, em nome de Jesus, a partir de hoje, planta essa semente de santificação. Faz um compromisso com Deus que a partir de hoje você vai se santificar, você vai obedecer a palavra de Deus. Se você tem uma semente lá dentro do seu coração de ser fiel, plante ela. Mas não deixa o inimigo das nossas almas te desviar do caminho. Assim como Deus permitiu na minha vida, lá no livro de Eclesiastes, fala a respeito disso. Atenta para a obra de Deus. Quem poderá endireitar aquilo que ele fez torto, ou aquilo que ele torceu? Deus permitiu o Rui ser torto. Deus permitiu, mas só Ele é que pode fazer a transformação. E esse Deus que fez essa transformação, Ele está aqui nessa noite. Esse Espírito Santo que transforma, que muda e que te conduz para a santificação, para a obediência a essa palavra, Ele está aqui no seu meio. Ele está aqui no nosso meio. Ele pode te visitar hoje. Ele me visitou. E houve uma transformação na minha vida. E houve um compromisso com Deus. Eu não estou aqui para te chamar a atenção, para te exortar. Nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. E no livro de Josué fala: come o rolo desse livro, medita nele de dia e de noite. Medita nele de dia e de noite. Deus não mistura o santo com o profano. E tem pessoas misturando o santo com o profano. Pega um celular, pega não sei o quê, tem internet, tem pornografia, tem a palavra de Deus. Eu não quero misturar com as coisas do mundo. Eu quero meditar na palavra de Deus. É a palavra que é a verdade para mim. Se você permanecer na palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já está liberto, meu irmão, quando você conhece a palavra de Deus. Quando você pratica a palavra de Deus, você já está liberto. O dia que você falar para mim que uma pessoa pratica a palavra de Deus todos os dias, e que o diabo pega ela e se iranda com ela, essa palavra larga de ser verdadeira. Porque aqui me afirma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nessa noite, se você quiser ter esse compromisso com o Espírito Santo de Deus, que você queira santificar, que você queira obedecer fielmente essa palavra, eu quero te convidar que você fique de pé, e que você possa sentir no seu coração o desejo de fazer um novo compromisso com o Senhor, que você possa entregar o teu caminho ao Senhor, deleitar nele, dizer: Deus, me ajuda a partir de hoje, para que eu possa me santificar, eu possa mudar, eu possa ser canal de bênçãos para outras pessoas, que eu não venha dar escândalo em área nenhuma da minha vida, que eu não venha dar escândalo na igreja, lá fora, e que eu possa ser uma testemunha lá fora de bênção para as pessoas, que as pessoas podem olhar para você e dizer: ali vai um homem de Deus, ali está indo uma mulher de Deus. Esse Jesus, através do Espírito Santo de Deus, está aqui nessa noite. E se você quiser, nesse momento, nós unirmos aqui em oração, eu quero te convidar: vem aqui à frente, e nós vamos estar orando, buscando esse Deus Todo-Poderoso, e sabemos que Ele é poderoso para mudar nossas vidas. Ele é poderoso para mudar a sua vida, para mudar situações, para tirar esse deserto que você encontra nele, essa necessidade que você tem, você possa colocar na presença de Deus,
e saber que Ele é poderoso para transformar essa situação. Se você quiser fazer esse compromisso, se você quiser participar dessa oração, vem aqui à frente e nós vamos estar orando por você, nós vamos estar fazendo aqui aquilo que diz a palavra de Deus, ter uma comunhão, uns orar pelos outros e saber que o Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, é Ele que mostra para cada um de nós. Eu não tenho o direito de apontar o meu dedo para ninguém, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele pode te confrontar, Ele pode falar com você, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode fazer com que você peça perdão, e grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, porque nós sabemos que quando nós dependemos da ação dEle, o Espírito Santo de Deus te acha. E se você for achado pelo Espírito Santo, dê credibilidade, faça com que Ele possa entrar dentro do seu coração, que Ele possa entrar dentro da sua vida e fazer mudança, ceiar com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse instante, Pai, nós queremos agradecer o Senhor pelo privilégio de nós estarmos aqui na Tua casa, Pai, nesta noite. Quantos queriam estar aqui, Pai, mas foram impossibilitados de estar, Pai, mas o Senhor providenciou para que nós estivéssemos aqui, Pai, e nós possamos experimentar, Pai, qual é a Tua perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, nós queremos nesse instante louvar o Teu santo nome, glorificar o Teu santo nome e dizer: Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor é o que vai fazer mudança nas nossas vidas. Nós confiamos somente no Senhor, porque é do Senhor que vem a resposta certa para as nossas vidas. É do Senhor que emana bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. É do Senhor que vem a cura, que vem a libertação, que vem a restauração. É do Senhor que nós precisamos nas nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, assim nós abençoamos cada vida que esteve aqui, e que o Senhor possa continuar, Pai, nos dando a santificação, nos dando, Pai, a vontade de obedecer a Tua gloriosa palavra, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente com você. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.